Olá, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Deixa o pessoal chegar, a gente avançar. O... Eu não sei se isso que aconteceu no horário anterior é problema do Teams, é problema da minha conexão ou alguma coisa do gênero. Mas eu já vou avisar, né? Porque aí vocês ficam sabendo. Eu não sei por que o Teams, no horário anterior, na turma do quinto período, não estava me mostrando quando vocês levantavam a mão. Ou talvez não estava me mostrando apenas para um determinado aluno que estava levantando a mão e eu não estava vendo, não estava aparecendo, porque quando vocês levantam a mão, aparece aqui a mãozinha, né? Então, pode ser que se isso se repetir e alguém levantar a mão, fica à vontade para me interromper e ligar o microfone ou escrever no chat ou alguma coisa. Pode ser um problema temporário do Teams, porque normalmente eu tenho visualização, né? E pode ser que realmente seja da minha conexão, sei lá, mas foi a primeira vez que eu reparei nesse problema, né? Que um aluno falou: eu estou com a mão levantada e você não me viu. E realmente não apareceu, né? Senão eu teria dado a palavra, franqueada a palavra para ele, mas diante desse problema esquisito, eu fiquei sem conseguir visualizar isso, tá? Então, caso venha a se repetir, só vocês me interromperem, só vocês pedirem a palavra e, enfim, né, fica solucionada a questão, né? Vamos colocar dessa forma. Fica solucionada a questão. Pedro, Ok? Oi, Márcia. é o seguinte, o Teams parece que ele está fazendo uma atualização nas configurações dele, porque eu não estava conseguindo o chat nem acessar o Teams. Então, assim, e aí na hora que eu fui tentar acessar, falou, está atualizando, o Teams está em atualização. Tá. Então, isso explica parte do problema. Obrigado. Pode ser isso. Aí realmente só nos resta ter paciência. A gente não tem o controle de quando a Microsoft resolve fazer a atualização, até porque foi segunda, né, que houve um problema grande de instabilidade no Teams. Diversos professores não conseguiram conectar posteriormente, enfim, né, deu um problema danado. A Microsoft até publicou no site que o Teams estava passando por uma instabilidade e, por conta disso, se desculpava e pedia paciência para os usuários, né? Pode ser que isso ainda seja reflexo, então, deste problema, e aí, paciência. Aí, paciência. Na segunda, eu acho que eu fui um dos poucos professores da PUC que não reclamou da dificuldade de entrar e conectar no Teams, porque, na verdade, eu estava conectado nessa merda, desculpa a expressão, desde 7 horas da manhã, né? Eu não me desconectei. Quer dizer, eu dei aula no turno da manhã, eu dei aula no mestrado no turno da tarde e logo depois eu comecei a dar aula para vocês. Então estava tudo funcionando bem para mim, porque eu estava conectado e, bom, não me derrubaram, né? Então tava fácil. Mas teve gente que teve dificuldade, teve gente que realmente teve problema. Então isso ainda pode ser um reflexo dessa instabilidade que o Teams nos traz. Bom, então pedimos paciência, né? Não serei. A culpa não é minha, não é que eu não estou vendo vocês, é realmente porque o programa não me permite ver.
Enfim, não tento também não. Mas voltamos. Meus jovens padawans, na 2, 3 aulas já, a gente vem conversando sobre a figura do ISSQN, e aí eu comentei com vocês, né, que a gente está diante de uma modalidade tributária mais complexa do que as modalidades tributárias anteriores, o ITBI e o IPTU. Né? A gente sobe o nível de complexidade, a gente sobe o nível de detalhes por uma razão simples. A gente está diante de um tributo que é extremamente importante para o caixa do município. Então, e de certa maneira, né, aumenta-se o risco de guerra fiscal. Por isso a legislação ela é mais detalhada, ela é mais chata, ela é mais picuinhenta para poder regulamentar todas essas situações. No IPTU ou no ITBI, já que ambos versam sobre imóveis, o risco de guerra fiscal é praticamente zero. Praticamente zero. Porque o que a gente está ali é um imóvel registrado no cartório de registros daquele município. E pronto, acabou. Né? Tudo bem que no caso do IPTU, a guerra ficaria entre o IPTU e o ITBI. Eita, e o ITR, né? Para definir se aquele imóvel é um imóvel rural ou se aquele imóvel é um imóvel urbano, mas o próprio parágrafo 1º do artigo 32 do CTN, ele traz um critério bem objetivo que separa uma coisa da outra. E aí, se o imóvel não atende aquelas características, ele está cortado como imóvel urbano e, consequentemente, o lançamento vai ser feito pela União, uma vez que o ITR é tributo federal. Há um outro problema no caso do IPTU, do ITBI, se a gente imaginar aqui, naquelas situações de imóveis em zona de fronteira, né, em que há uma disputa entre municípios se aquilo faz ou não faz parte dos seus limites. E aí, às vezes, gera isso. Né? Em um determinado momento, houve, por exemplo, uma disputa entre Belo Horizonte e Contagem por determinados imóveis situados em zona fronteiriça, como, por exemplo, também houve alguns problemas entre Belo Horizonte e Nova Lima, pela mesma lógica. Sobe um pouco ali para cima do BH Shopping, a gente esbarra numa área onde, às vezes, de um lado da rua é Belo Horizonte, do outro lado da rua é Nova Lima. Né? Até porque, muitas vezes, essas fronteiras não são igual. Desenho animado, né? Que tem aquela linha, um muro dizendo aqui é Belo Horizonte, aqui é Nova Lima, ou aqui é Belo Horizonte, aqui é Contagem, aqui é Belo Horizonte, ali é, sei lá, Sabará, e por aí vai. Né? Nem sempre isso acontece. E por isso mesmo, às vezes, há alguma discussão, alguma problematização nesse sentido, mas eu não posso chamar isso de guerra fiscal, né? Porque não é. O que eu tenho são dois entes tributantes exigindo sobre a mesma situação aquilo. Dentro do IPTU, né, as possibilidades de guerra fiscal, mesmo assim fracas, viriam em situações como, por exemplo, Contagem, num determinado momento, criar uma isenção de IPTU, né? Ou não criar a lei para tributar o IPTU. Mas tudo isso acabou sendo solucionado pela lei de responsabilidades fiscais. Então, o problema desapareceu. Né? Nós vamos ver aqui uma prática, que é a renúncia de receita, mudar muito e desaparecer muito quando estamos falando da lei de responsabilidade fiscal. Então, ela realmente entende e traz consequências muito sérias se eu estiver diante de uma prática de renúncia de receitas tributárias. Logo, esses dois tributos passam batido.
Mas a treta está aqui. A treta está aqui, no ISSQN. Né? Aí aqui já vai começar a ter algumas situações em que há uma possibilidade, sim, de desenvolvimento por alguns municípios de uma política fiscal mais ou menos agressiva com intuitos econômicos, né? Ou até extraeconômicos. Me refiro ao seguinte: alguns municípios, no afã de recolher, invadem normas jurídicas e, com isso, invadem espaços que seriam destinados a outro município. Por outro lado, processo inverso, né? Uma frouxidão na tributação do ISSQN em determinados municípios, exatamente como condição para atrair prestadores de serviço para aquele município. E, às vezes, prestadores de serviços que não giram a economia local, porque o que eles fazem é a prática do chamado domicílio fiscal. Eles simplesmente botam ali, num coworking, a informação de que eles têm sede naquele lugar. E tem uma secretária, um telefone, um computador velho para ela jogar paciência ou entrar no Facebook, enfim, né? E só. Só. E a realidade econômica está girando em outro canto. Isso é comum, né? Isso é muito comum, na verdade, esse tipo de situação. Enfim, por conta disso é que o ISSQN cria mecanismos mais complexos para a gente lidar com ele. E, nesse sentido, uma maior dor de cabeça com o seu tratamento tributário. Bom, aqui a gente chega num ponto extremamente interessante, e aí eu vou fazer um antes e depois, né? Eu vou contar uma história a partir desse slide, e depois nós vamos rever esta história por conta de uma verdadeira mudança de posição do Supremo Tribunal Federal no mês passado, né? Então, uma situação, inclusive, fresca, recente. E aí a gente entra naquele problema que a gente já conversou na primeira aula sobre o ISSQN, né? A partir do momento em que nós temos uma mudança grande, uma mudança que cria um impacto, seja por uma mudança da lei, seja por uma mudança na jurisprudência, a partir da criação de um precedente, nós precisamos nos adequar a esta mudança. E eu detesto ser profético, tá? Desculpem, eu detesto ser profético. O problema da tributação do software traz aqui uma discussão, digamos assim, extremamente importante do ponto de vista até das provas de concurso ou da prova da OAB, né? Isso aqui poderia ser uma situação explorada facilmente na prova aberta, poderia ser uma situação facilmente explorada na prova de múltipla escolha, e, portanto, é um caso à parte, mas que eu quero esmiuçar com vocês, porque eu posso, com muita tranquilidade, bater uma aposta de que, na próxima prova da OAB, uma questão sobre esta discussão da tributação do software vai cair. Vai cair. E aí entra o problema. Né? Nós tivemos uma mudança em fevereiro deste ano. E, com base nisso, né, só para vocês entenderem esta mudança, vamos colocar aqui,
nós estamos falando do julgamento de duas ações de controle concentrado de constitucionalidade, portanto, duas ações diretas de inconstitucionalidade, ou, se vocês quiserem, duas ADIs, né, que, curiosamente, né, já estavam cozinhando no Supremo Tribunal Federal há um bom tempo. A primeira cozinhando desde 1999, a outra cozinhando desde 2015. Mas, enfim, né? Em 2021, houve julgamento. E esse julgamento muda bastante o cenário com que as coisas foram construídas. Antes dessas duas decisões, do Supremo Tribunal Federal, o que nós tínhamos era uma subdivisão feita pelo STJ. O STJ criou uma jurisprudência e essa jurisprudência ela foi repetida e encorajou uma mudança legislativa por parte das leis estaduais no que concerne ao ICMS. Por quê? Bom, quando a gente pensa em software, a gente pensa em uma realidade que, primeiro, pouca gente entende, pouca gente estuda, pouca gente desenvolve pesquisas, leituras sobre tecnologia e, por isso mesmo, pouca gente tem dificuldade de compreender, até por nunca ter lido a lei do software do Brasil, que, aliás, é bem ruim, tadinha, mas por nunca ter lido a lei do software no Brasil, compreender a verdadeira natureza que o software se apresenta para nós. E muitas vezes um tribunal sem tradição tributária, como a configuração atual do Supremo Tribunal Federal ou a configuração do STJ, porque ainda assim o STJ ainda tem uma carência muito grande de bons tributaristas naquela corte, fazem com que a coisa fique aqui um tanto quanto complicada, confusa, enfim. E aí, o STJ desenvolveu uma jurisprudência absolutamente, do ponto de vista de quem trabalha com tecnologia, a técnica, mas que pegou durante décadas, na verdade, né? Que pegou durante décadas, que permitiu exatamente a discussão se sedimentar. Eu poderia dizer que, bom, se vocês pegassem, né, e está disponibilizada, eu acho que no meu canal do YouTube, essa mesma aula no ano passado, a história seria totalmente diferente, né? Eu vou contar essa mesma história, mas as conclusões serão absolutamente diferentes. E aí eu preciso fazer o alerta, porque como a decisão do Supremo foi agora em fevereiro, os livros de doutrina editados antes do final de fevereiro possivelmente ainda estão contando a história antiga. Mas as provas de concurso não querem saber. Vão contar a história nova, ou vão exigir de vocês o conhecimento sobre a história nova. A respeito dessa discussão de história nova, história velha, enfim, eu gravei, né, no meu canal do YouTube essa discussão também em um vídeo até de certa, eu acho que é esse aqui, deixa eu só ver. Não, isso aqui é a discussão de CMS. Foi uma discussão...
Vicente, cadê? Não. Vai, gente, cadê você? Eu gravei essa. Isto é você. Deixa eu colocar aqui o vídeo, né? Depois, se vocês quiserem, fiquem à vontade aqui para assistir a versão curtinha, só para dar notícia mesmo acerca disso. Mas, enfim. Bom, então eu estou dizendo para vocês que, basicamente, desde a década de 90, o STJ desenvolveu uma situação na sua jurisprudência que fez uma separação radical do ponto de vista da compreensão do que é um software. O STJ disse o seguinte: existem, na verdade, dois tipos de softwares. Embora nada disso esteja na lei do software, né? O STJ tenha tirado isso da cachola, mas paciência. Um software que eles entendem ser caracterizado pela capacidade de personalização do usuário. O usuário contrata alguém, e nesse sentido, isso seria um contrato de prestação de serviços, a partir do qual, nesta contratação, eu passo a definir todos os contornos do funcionamento desse software para que o prestador de serviço, de uma maneira, como eu diria, né, até artesanal, elabore o software conforme as minhas exigências. Né? Então, a partir do instante em que eu tinha, na visão do STJ, na figura do usuário, o controle e as definições por meio das quais esse software seria desenvolvido, eu teria um software personalizado. E aí o STJ vai compreender que esta personalização do software representa para nós uma possibilidade de incidência regular do ISSQN, compreendendo que aqui eu estou diante de um serviço prestado, uma obrigação de fazer. Esse contrato de software, então, eu estaria dizendo para o prestador de serviço que eu quero que ele faça isso, que ele faça aquilo, que ele me gere um relatório dessa forma, que ele me permita determinada ferramenta, que ele tenha essa funcionalidade, assim, assado, enfim. E que, em razão deste controle na pessoa do usuário, nas definições dessa estrutura, e, de certa maneira, no caráter individualizado desse software, ele seria tratado pelo ISSQN. É como se a gente quisesse fazer um comparativo entre um terno de alfaiataria e um terno bom, caro, que você pode comprar na Ricardo Almeida, na Brooksfield, mas que é um terno prêt-à-porter. Ele não é exclusivo para você. Ele não foi feito sob o seu corpo, consequentemente. Diante dessa lógica, entendeu o STJ por justificar uma preponderância do comportamento, ou seja, da obrigação de fazer do prestador para o tomador. E estabeleceu essa sua jurisprudência dizendo não, então isso vai ser tributado pelo ISSQN. Então a gente imagina diversas empresas que fabricam ou produzem de maneira personalizada, de maneira controlada, de maneira exclusiva, softwares e aplicativos para os seus contratantes usuários. E esta operação incidiria, então, o ISSQN. Só que o STJ resolveu fazer uma outra leitura e afirmar que um outro grupo de softwares, como diz uma amiga minha, de softs, porque acho que ela não consegue pronunciar certo, ela fala de softs,
né? Então, esse outro grupo de softs, eu tenho que parar de zoar ela, porque se um dia eu ainda vou começar a errar. Esse outro grupo de softwares, eles iriam aqui ser tributados pelo ICMS porque eles seriam equiparados a uma mercadoria. Bom, por que eles seriam equiparados a uma mercadoria, dirá o STJ? Pelo seguinte: primeiro, pela ampla comercialização numa situação de consumo. Por exemplo, eu compraria esses aplicativos supermercado, na Araújo, eu poderia comprar desses aplicativos mesmo online, e que, nesta característica, eles seriam então chamados, e essa expressão ela não é boa, né, porque ela cai em desuso, razão do desenvolvimento dos próprios smartphones, se a gente quiser imaginar, de software de prateleira. Quando o STJ está pensando na ideia de software de prateleira, ele está pensando, por exemplo, naqueles antivírus, que antigamente você comprava a caixa com CD, jogos de computador, que você comprava a caixa com o CD, né, mais ou menos assim, né, mais ou menos assim, que você ia lá na loja, comprava, vinha lá o manualzinho, vinha lá a mídia, etc. E que hoje isso tudo é feito online, né? Isso tudo é feito online. Mas eles imaginavam, diziam, olha, não, nessa situação eu tinha uma banalização, eu tinha lá, adquiria, né, na loja o Windows 8, então ele vinha para mim numa caixa, ele vinha com determinadas características e eu instalava no meu computador. E, de certa maneira, era o mesmo Windows que eu instalava no meu computador, que a Sara instalava no computador dela, que a Vilma instalava, que a Márcia instalava, a Renata instalava e todo mundo instalava. Eu sei, né, que alguém pode virar e dizer assim, não, mas espera, o meu Windows não é igual ao seu não, Pedrão, porque eu mudei o fundo de tela, eu botei uma foto minha, botei a foto do meu cachorro, sei lá, eu troquei as cores da barra, né, do cinza original, eu botei rosa-choque para ficar mais alegre. Mas a questão é, você não mexeu no código-fonte. Você não mexeu nas estruturas individualizadoras daquele programa, né? Então, ainda que você altere layouts, você altere cores, fontes, imagens, a base da programação foi massificada. E essa base massificada é, então, transferida para todo mundo que venha adquirir isso. Claro que depois o STJ revisa quando ela diz, não, o software de prateleira não quer dizer, então, que eu estou pagando pelo CD, DVD, Blu-ray, enfim, né? Eu sou da época que você comprava antivírus em disquete, né? Mas tudo bem. Então, diante desse cenário, o STJ vai dizer, ok, eu posso fazer o download na Apple Store do meu aparelho celular ou, sei lá, de qualquer plataforma online, mas ele vai continuar sendo chamado de software de prateleira, primeiro porque o STJ não conseguiu pensar em um nome melhor para poder fazer referência a esse software banalizado para poder ser equiparado à mercadoria, né? E aí, em razão da ideia de mercadoria, julgar a incidência para o ICMS. Claro que quando a gente pensa na ideia do software de prateleira como mercadoria e, portanto, a incidência do ICMS, a gente tem um interesse muito grande no campo, né, dos estados, principalmente em razão da modernização, em razão do avanço da tecnologia, da informática e do fato de que basicamente tudo trabalha a partir de um software, né? O seu telefone celular, o seu notebook,
Daqui a pouco, né? Aliás, daqui a pouco não. A minha máquina de lavar, né? Ela tem conexão Wi-Fi, ela tem a possibilidade de eu fazer download de programas novos, de atualizar os programas atuais de lavagem e de buscar informações na internet sobre, né, os materiais para que ela se programe. E isso faz parte da realidade, né, em que nós nos encontramos. As nossas televisões fazem isso e por aí vai, né? Micro-ondas e sei lá. E dentro dessa estrutura, essa massificação, essa disponibilização num grande mercado consumidor é que marcou, olha o verbo, marcou, está para trás, a leitura que o STJ fazia dessa relação entre a incidência em casos de personalização, de individualização, de exclusividade, por que não, do ISSQN, e nos casos em que isso se difunde o ICMS, né? O ICMS. Qual é a grande mudança? A ADI 1945 e a ADI 5659, que foram julgadas em pacote, porque, na verdade, elas estão basicamente discutindo a mesma coisa, ainda que cada uma ataque diplomas legislativos ou normativos diferentes, né? Uma é do Mato Grosso, a outra é de Minas Gerais, mas nós estamos diante de ADIs. Bom, parênteses. Teoria do controle de constitucionalidade, né? Lá no Constitucional, sei lá, 2, 3, não sei, seus. Ora, quando o Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, produz uma decisão, ele produz uma decisão com efeito erga omnes e vinculante. Então, o Supremo não está apenas dizendo que a lei do Mato Grosso é inconstitucional ou que o decreto de Minas Gerais é inconstitucional, mas que qualquer outra legislação no Brasil que trate esta divisão perpetrada pelo STJ também é inconstitucional. Ponto. E aí, quando o Supremo declara a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre os softwares, ele simplesmente faz um overruling gigantesco do entendimento abraçado pelo STJ até janeiro, na verdade, e, consequentemente, joga tudo por terra. Óbvio, o Supremo pode fazer isso, né? Faz parte dos mecanismos de controle concentrado. E, em razão do efeito erga omnes e do efeito vinculante, o STJ agora tem que baixar a cabeça e dizer: sim, senhor Supremo, nós vamos aceitar isto que você está nos impondo. E o Supremo, então, de uma maneira muito simples, ele vira e diz o seguinte: que ICMS o quê? Ponto. Tudo é ISSQN. Ponto. Acabou a divisão de software como serviço e software como mercadoria. O tratamento passa a ser um tratamento padronizado, né? Passa a ser um tratamento, então, em que todas as situações eu vou tributar com o ISSQN. Tá, até aí tudo bem. Parece simples o raciocínio, né? A gente vira e diz, tá, então vai pagar ISSQN. Mas quando? Como? Como é que fica essas circunstâncias? Porque, com base na Lei 9868, sobre controle de constitucionalidade, seu artigo 27, o Supremo Tribunal Federal resolve fazer, então, uma modulação dos efeitos da decisão de controle concentrado. E aí ele pode fazer essa modulação. Só que ao invés do Supremo dizer, olha, a partir da decisão só tributa-se ISSQN, ele fez um combinado aqui. Eu não vou dizer que isso aqui é um bem bolado, não, mas ele fez um combinado de cenários diferentes
que precisam ser analisados. Estou pegando aqui um gancho com essa reportagem do Conjur, porque eu acho que ela é bem didática, onde o Supremo julgou essa situação no dia 18, isso mesmo, no dia 18, do mês passado, mas deixou para o dia 24 a modulação acerca das consequências e dos seus efeitos. E isso agora é mais importante do que o fato dele ter definido ser ou não tributável via ISSQN. Quem propôs essa modulação foi o ministro Dias Toffoli. Isso foi seguido pela Corte. Isso foi seguido pela Corte, na verdade, por 10-0 a 1, porque Marco Aurélio foi vencido. Bom, Marco Aurélio ser vencido é algo meio pleonástico, mas tudo bem. Enfim. O Marco Aurélio foi do contra. Isso faz parte do Marco Aurélio. Acho que eu vou sentir muita saudade quando ele se aposentar, por conta dessas dissidências que ele puxava. Mas o que acontece aqui? O ministro Dias Toffoli, então, ele vai propor 8 situações diferentes. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês com relação à eventual prova de concurso, com relação ao exame da OAB, principalmente na prova escrita. Mas que eu acho que isso também pode acabar caindo dentro da prova de múltipla escolha. Eu não estou preocupado que vocês digam assim, então agora está simples, agora é tudo ISSQN e acabou. Mas nem tanto. Nem tanto, meus jovens padawans. A coisa pode ser um pouco mais complexa à medida que a gente vai desmembrando essas modalidades e essas sugestões que o ministro Dias Toffoli vai fazer aqui. Bom, primeira situação, ele está dizendo que ocorreu que, primeiro, o marco fundamental das ADIs é o julgamento no dia 24/2, que definiu as questões de modulação. Não do dia 18, mas o marco está aqui no dia 24/2, em que eu tenho essa decisão e eu tenho depois a sua publicação. Então, nesse contexto, vamos colocar aqui, a gente vai ter o primeiro ponto de reflexão. O contribuinte, prestador do serviço, então é aquele que vende o software, vende entre aspas, uma vez que não se trata de bem material, não recolheu nunca ISSQN e ele sempre recolheu o ICMS. Bom, primeiro, o Supremo Tribunal Federal está dizendo o seguinte: o passado não abrirá direito à restituição. Olha que isso é sério, porque em termos quantitativos, muito provavelmente a alíquota do ICMS será superior à alíquota do ISSQN. Então, em razão disso, se eu deveria ter pago o ISSQN, mas eu segui a lei e, portanto, pagava ICMS, eu paguei valores a maior. Todo mundo compreendeu isso. Eu paguei valores a maior. Então, o Supremo está dizendo aqui, você que era responsável pela comercialização de softwares em massa e, portanto, você pagou ICMS, velho, você se fudeu porque você pagou o tributo errado, mas você não vai poder requerer aqui a restituição em razão deste cenário. Ponto. Então, não é possível requerer a restituição. O que te resta? A partir do dia 24 de fevereiro em diante, todas as novas operações vão para o ISS. Ponto. Mas e os municípios que deixaram de receber o PATRAS
e que, então, segundo o Supremo, deveria também receber, não pode tributar. Né? Até para evitar a bitributação, o Supremo, então, está fazendo um raciocínio, dizendo o seguinte: o contribuinte não pode pedir a restituição e nem o município pode julgar o ISSQN agora na conta do contribuinte em razão das operações do passado. Passo a borracha, dia 24 para cima, paga-se o ISSQN. O que ficou para trás, ato jurídico perfeito, está tudo validado, segue, enfim. Bom, eu sei que vocês vão virar para mim agora e dizer o seguinte: né, isso parece meio fácil. Bom, ele deu o efeito ex nunc tradicional, efeito ex nunc tradicional, a ADI, com base no artigo 27 da 9868, e está valendo. Daqui para frente segue. Mesma lógica, né, e desmembrando o conceito trazido pelo caso 1, é o caso 2. Se eu era um contribuinte que sempre paguei o ISSQN, ótimo. Eu continuo pagando ISSQN e está todo mundo feliz nesse aspecto. Os estados não vão poder me cobrar o ICMS. Beleza? Né? Os efeitos modulados 1 e 2, observem, se complementam. Se complementam, na verdade. Então, diante desse cenário, a ideia é: eu sempre paguei ISS, continuo pagando ISSQN. Ah, mas eu pagava ICMS. Ótimo. A partir do dia 24 de fevereiro, você vai pagar o tributo novo. Você vai trocar e vai emitir a nota para, né, a arrecadação do tributo municipal. Ah, mas e o para trás? O para trás foi. Ah, desapega. Ponto. É mais ou menos isso que o Toffoli está dizendo. Desapega. Bom, casos 1, casos 2. Dúvida? Vamos complicar. Vamos complicar. Agora, e sinceramente, muito me impressionou a criatividade do ministro Dias Toffoli em continuar modulando as questões. Mas, enfim. O ministro Dias Toffoli, então, agora ele nos traz a seguinte situação. Os contribuintes que não recolheram, não pagaram nada, não recolheram ICMS, não recolheram ISSQN até a publicação do julgamento, será admitido um lançamento e o ajuizamento da execução fiscal pelos municípios, respeitado o prazo prescricional. Respeitado o prazo prescricional. Bom, peraí. Vamos lembrar do artigo 153 do Código Tributário Nacional. A prescrição, para quem não pagou um puto, R$1, 1 centavo, começa do dia 1º de janeiro do exercício financeiro subsequente à venda, ao contrato da cessão do software. Né? Então, bom, né, nós estamos tomando aqui como referência que houve, né, uma comercialização desse software, não recolhi nada, nem ICMS, nem ISQN, nada, ou seja, só neguei mesmo, na tora, né, fiz a egípcia aqui para o fisco municipal e estadual, e, como consequência, o fisco municipal poderá arbitrar. Poderá arbitrar, vir em cima de mim e lançar e até mesmo executar, respeitado, claro, o prazo prescricional de 5 anos. Né? Aqui, então, é interessante, porque o Supremo está virando agora e dizendo o seguinte: você, Estado, não lançou, o município vai lançar no seu lugar.
E, de certa maneira, ele quebrou aquela lógica que ele estava desenvolvendo nos casos 1 e 2. Então, ele abriu agora uma situação, e dentro dessa situação ele está dizendo, ó, quem nunca pagou, municípios, mandem ficha. Né? Mandem ficha. Sim, concordo com você, Vilma. Né? Já que quem vai tributar é o município, a gente vai tributar com uma alíquota menor. Nós vamos tributar com uma alíquota menor. Então, o município, de certa maneira, o município saiu ganhando porque ele vai poder cobrar. O contribuinte saiu ganhando porque ele vai pagar menos. Tá tudo lindo, maravilhoso. Mas o raciocínio de direito adquirido, o raciocínio de ato jurídico perfeito, perdão, sobre a tributação que fundamentou os casos 1 e 2, caiu por terra. E é aqui que o Marco Aurélio falou, velho, eu não estou entendendo. Tem 2 pesos e 2 medidas. Por que a gente não mete a louca, mete o efeito ex-tunc e toca o foda-se? Ponto. Deixa o Estado tributar o pretérito. Né? Deixa o Estado cobrar pelo ICMS. Mas o ministro Dias Toffoli deu aqui essa volta e falou, não. Então agora aqui, quem pagou, beleza, quem não pagou, também o Estado não vai receber, deveria ter feito o lançamento, deveria ter feito a busca pela execução fiscal, se ficou para trás. Ponto. Tem um problema prático aqui também. Tem um problema prático. Como é que o Estado, perdão, como é que o município vai saber quem o Estado cobrou? Como é que o município vai saber quem são os contribuintes devedores à luz do Estado? A operacionalização prática do caso 3 é um trem meio estranho. Porque eu não tenho muito como imaginar. Será que ele cobrou? Quer dizer, ou eu vou promover uma força-tarefa para varrer no meu município e ficar pedindo comprovação do pagamento do ICMS, ou o trem vai ficar difícil. Ou o trem pode ficar muito difícil, né? Porque pode dar asa. Aqui há uma tributação equivocada. E eu vou forçar o cara em embargos à execução ou no procedimento administrativo fiscal me apresentar para, consequentemente, entendermos que houve o pagamento. Isso também pode abrir margem para má-fé municipal. Tem município fé da puta. E muito fé da puta, que pode, então, resolver lançar para todo mundo e deixar você se defender apresentando comprovante de pagamento. Ah, mas e se eu paguei e perdi o comprovante? Ih, fi, danou. Quem paga mal, paga 2 vezes. Então, aqui a gente tem um problema prático que de 2 uma. Ou o município vai ser puta guloso e vai sair cobrando de todo mundo e esperar que o contribuinte se defenda, e se ele não tiver como, você se fode. Ou ele vai falar, isso vai dar trabalho pra bosta, quer saber? Larga pra lá. O dinheiro não estava mais para mim e, enfim. Pois é, Luiz, o problema é que quando a gente tem diversos municípios, né, a gente pode encontrar diversas posturas e uma ausência de padronização comportamental, onde o Supremo, que deveria ajeitar a casa, tocou fogo no barraco. Então o negócio ficou meio complicado. Meio complicado. A questão são cenas do próximo capítulo. Né? Eu não tenho como dizer o que vai acontecer, principalmente porque pode acontecer todos esses cenários de uma maneira misturada e batida no liquidificador. Né? Quer dizer, lido, tenho clientes na área de tecnologia, né? Quer dizer, eu tenho também a minha empresa de software jurídico, e aí a gente tem esse nhaca aqui para desmembrar, para desenvolver.
Mas, enfim, caso 4. Contribuintes, né, que recolheram ISS, QN e ICMS, mas não, isso aqui é o ponto principal, não moveram a ação de repetição de indébito, ou seja, eu paguei para os dois, o município me exigiu, eu paguei, o Estado me exigiu, eu paguei. E eu não questionei, eu não movi uma consignação em pagamento, eu não movi uma ação de repetição de indébito antes de 24 de fevereiro, né? O ministro Dias Toffoli diz: olha, eu tenho clara situação de bitributação. Não, eu tenho clara situação de problema ambiental, de prodigalidade empresarial. Né? Eu tenho, na verdade, um prestador de serviço animal, jumento, mas tudo bem, porque está pagando alegre, né, para os dois entes fiscais. Mas haverá possibilidade de pleitear a restituição administrativa ou judicial do ICMS, mesmo, né, sem ter ação em curso. Mesmo sem ter ação em curso. Que exatamente é a premissa. Ele não propôs a discussão, ele não judicializou. Ele não judicializou. Então, devolve-se o ICMS. Né? E, consequentemente, ele vai ter que provar que ele pagou o ISS-QN para poder pedir a repetição do ICMS. Ah, mas eu não tenho como provar que eu paguei o ISS-QN. Então, filho, dançou. Então, você se fudeu. Se fudeu. Não vai ter jeito, não há nada a fazer. Enfim, é isso aí. Voltamos à tese 1. Ponto. Tese 5. Eu tenho. Deixa eu diminuir ela aqui. Ações judiciais. 24 de fevereiro. 24 de fevereiro. Oi? Não, Pedro, eu estou perguntando sobre o. Ele pode buscar isso até quando? Assim, 5 anos contados da data do efetivo pagamento daquele ICMS. Beleza, valeu. Né? Então, são 5 anos da data do efetivo pagamento, como manda o CTN. Aí eu posso pedir esse para trás, aqui todo. Né? Quer dizer, se a gente imaginar que o ICMS ele é pago para cada contrato, eu tenho que analisar cada contrato, ou então eu pego o marco temporal de 24 de fevereiro de 2021 e subtraio 5 anos jogando para trás. Né? Então, os contratos, quer dizer, os contratos não, né? Os pagamentos, porque eu posso pagar um tributo posterior ao contrato. Quer dizer, eu normalmente pago o tributo posterior ao contrato. Né? Então, às vezes, os contratos estão mais para trás. Mas as datas do pagamento estadual de 24 de fevereiro, então, de 2016, né? De 2016, seriam aqui os nossos marcos fatais. Né? Então, todo pagamento desse lapso para frente, cabe o pedido de restituição em débito para os estados. Mas, caralho, Thiago, não dá para entender nada. O que você fez, filho? O efeito 3 pode beneficiar os municípios e o efeito 4 pode prejudicar os estados. Sim. Sim. Mas aqui é o ponto, né? Eles se excluem.
Né? No 3 eu não paguei nada, no 4 eu paguei 2 vezes. Porque são situações bem diferentes. Né? Então, nesse sentido, no caso 4, eu tenho o direito de pedir o indébito, mesmo não tendo proposto a ação judicial anteriormente. Complementar o caso 5, quer dizer, complementar ao caso 4, caso 5, parte do pressuposto que eu tinha ações. Foi questionado judicialmente pelo contribuinte, né, os processos que estão pendentes, ou seja, não teve coisa julgada, estão pendentes de julgamento, devem abraçar a tese do STJ. Eita, Supremo Tribunal Federal, desculpa. Devem abraçar a tese do Supremo Tribunal Federal. E ao abraçar a tese do Supremo Tribunal Federal, tem que, obrigatoriamente, por força do efeito ega omnes, é claro, determinar a incidência do ISSQN. Né? Aí, nesse sentido, possibilidade de restituição do ICMS e possibilidade, se esse pagamento estava sendo feito consignado, depositado em juízo, libero os valores que estavam ali a título de ICMS. Né? Libero os valores que estavam ali a título de ICMS. Perfeito? Bom. Sexta situação. São 8. As ações judiciais, inclusive execuções fiscais, pendentes de julgamento, movidas pelo Estado por conta do crédito de ICMS, né, serão, então, julgadas improcedentes. Então, vou aplicar o entendimento do STF, não vai ser tributado com ICMS. Esses lançamentos serão anulados. Né? Serão anulados. Então, o Estado perderá o direito de tributar se há uma ação judicial, inclusive uma execução fiscal, onde eu tenho aqui CDA, né, certidão da dívida ativa, aqui como título executivo extrajudicial, sobre a tributação do ICMS. Lancei, estou cobrando e, consequentemente, eu tenho aqui nulidade do ato administrativo, do processo administrativo tributário, gerando aqui, né, a desconstituição do crédito tributário por inexistência de obrigação tributária. Pois é, Luiz, você chegou no ponto que eu estou caminhando para. Né? Aí você olha e diz assim, tá, e aí? Né? Quer dizer, e o caso 1, que era tipo cada macaco do seu galho? Né? Então, ocorreu o pagamento? Pode, mas ocorreu o lançamento? Não, o lançamento vai ser anulado. Né? Realmente, quando a gente volta aqui para 1, quem recolheu, quem pagou, bom, né, gera problema. E, novamente, vai cair no caso 3, de quem não pagou nada. E pode abrir margem para cobrança para o lançamento do ISSQN. A impressão que eu tenho, quando a gente imagina o caso 5, 6, é que talvez o caso 3 seja solucionado com o município pegando uma relação de ações judiciais para ficar urubuzando o Estado e dizer assim, se fudeu, como é que é? Quem é o contribuinte ali? Deixa eu anotar o CNPJ dele.
Aí eu vou lançar. Se fudeu, deixa eu lançar. Pode ser uma coisa que a gente pode ver de uma maneira muito curiosa, né? Então aqui o Supremo bate o pé e afirma o entendimento dessa situação. Bom, agora, né? Ações judiciais, inclusive execuções fiscais, pendentes de julgamento, mas tendo o município na dinâmica processual, o município, como ente tributante pelo ISS, o Supremo diz: não, tá valendo, é isso mesmo, era para pagar ISSQN. Né? A única defesa que o contribuinte tem é dizer: olha, mas eu recolhi ICMS. Eu recolhi ICMS. Então, se eu recolhi o ICMS, ok. O município não vai ter sucesso na execução fiscal. Entenderam a lógica? E no último caso, eu tenho ações judiciais pendentes discutindo ICMS, né, onde onde o município então lançou o ISSQN, o contribuinte está discutindo contra o município a ação, mas o Supremo diz: vamos aplicar a tese. Vamos aplicar a tese, vamos aplicar o ISSQN, ok, então ganho de causa para os municípios, né? Se o contribuinte estava dizendo que ele não deveria pagar ao município, o Supremo está dizendo não, ganho de causa para o município. E aí, olha só, né? Se a gente teve penhora de bens e de valores, o Supremo manda fazer uma situação de conversão em renda dos depósitos judiciais. Então, aqui, vamos pegar se houve depósito judicial para a ação municipal, o município pode levantar esses valores, porque ele tem ganho de causa. Né? Ele tem ganho de causa. Então, aqui, dá para a gente fazer um combinado de resultados numa situação que envolva os casos 5, 6, 7, 8, por exemplo, numa questão de prova aberta, com muita tranquilidade. Né? Com muita tranquilidade aqui. E, e isso, então, levanta um questionamento, né, de certa maneira, complicada. Questionamento complicado acerca do futuro e dos rumos que esse desenvolvimento pode nos trazer. Né? Então, é importante a gente analisar essa perspectiva, é importante a gente verificar como é que isso vai caminhar em termos de desdobramento diante dessas multiplicidades, dessas 8 possibilidades de situação. Ok? Aqui, dúvida? Bom, vamos lá. Vamos lá.
deixa eu voltar agora, que eu quero entrar, já que nós estamos falando de tecnologia, no próximo problema. Internet. Né? Como é que fica a tributação da internet? Vamos pensar aqui que, primeiro, né, quando a gente bate o olho na lista anexa da Lei Complementar 116, nós vamos perceber que não é possível, até por força da Constituição de 88, a tributação da internet como um serviço de comunicação. Não há tipificação na lei complementar, até por força da Constituição de 88, que entende que o ICMS englobaria serviços de transporte intermunicipal e serviços de comunicação. Então, serviços de comunicação, como telefonia, enfim, passam para a área de tributação estadual, o que vai fazer com que o município não tenha a possibilidade de tributação do ISSQN sobre a possibilidade de internet. Né? Entretanto, houve, num primeiro momento, um desejo, um afã por parte dos estados, então, em designar a ideia de internet como um serviço de comunicação. E, em razão disso, tributá-la. Novamente, o STJ entra em cena e desenvolve um raciocínio curioso. Ele desenvolve a chamada tese do serviço de valor agregado. Basicamente, para a jurisprudência do STJ, o serviço de valor agregado é aquele que não consegue ser prestado de maneira autônoma. E, portanto, para que a internet ela seja veiculada de alguma forma, para que ocorra a transmissão de dados, haveria necessidade de um suporte. Haveria necessidade de algum tipo de mecanismo que viabilizasse essas condições de transmissibilidade de dados. E nessa tese de que a internet é um serviço de valor agregado, o STJ está fazendo referência ao seguinte sentido. Ele está dizendo para nós que, por exemplo, para que nós nos conectemos à internet, nós teremos um suporte, como, por exemplo, a necessidade de contratar uma empresa que vai fornecer aqui o impulso telefônico ou vai fornecer aqui o cabo de fibra ótica utilizado por satélite para fins de viabilização da televisão. Caso, por exemplo, da NET, claro, é o caso, né, da Vivo no sinal de telefone ou no pacote de dados do nosso telefone celular. No Japão, né, existem aqui versões de transmissão de dados a partir da rede elétrica, possibilidade de dados a partir de ondas de rádio, enfim. Em todos os casos, o STJ está se baseando na ideia de que a internet ela é um acessório. Ela simplesmente traz uma ampliação de qualidade, né? É mais ou menos igual aquele meme horroroso que durou muito tempo por conta daquela fala infeliz de um idiota, né? De que agrega valor ao camarote. Né? A internet agrega valor ao camarote, telefone, televisão, rádio e qualquer outras coisas
nesse cenário, nesse layout. E, seguindo essa lógica aqui, o STJ diz então o seguinte: esse suporte já é tributado. Então, quando nós usamos a internet a partir do nosso telefone celular, já há tributação pelo contrato com a operadora de telefonia celular. Ah, não, mas eu uso via antena, né, da Sky a minha internet. Então você já está pagando pelo serviço de comunicação de televisão. Ah, por causa da rede elétrica do Japão, você vai pagar a internet dentro da utilização da rede elétrica, né? Então, o contrato com a operadora, com a empresa transmissora de energia, distribuidora de energia, já é tributado pelo ICMS, né? Em todos os casos, nós estamos falando de situações em que há uma tributação pelo ICMS. E aí, com base nisso, o STJ vai firmar uma tese que não é possível considerar a internet como um veículo autônomo. Ainda. Se em algum momento a tecnologia nos permitir tal condição, eu terei a possibilidade. O STJ não disse que a internet nunca, ou que as empresas que fornecem o acesso de internet nunca vão ser tributadas. Mas ela está dizendo, então, que, por exemplo, as antigas BBS, que é capaz de vocês nunca terem visto isso na vida, né? Era uma coisa muito legal. Quer dizer, você tinha que contratar uma empresa para fornecer o acesso, você tinha que ter uma empresa provedora de internet, além do suporte, né? Então você contratava com a Vivo, mas contratava a provedora na Oi, na Terra, na IG, na, sei lá, né? Para, consequentemente, você ter aqui esse acesso, né? É claro que essas BBS todas desapareceram, é claro que, nesse sentido, portais tipo UOL, Terra e Uai deixaram de ser empresas prestadoras para se transformar em portal de conteúdo, né? Então, inclusive, essa discussão ela acabou se perdendo, né? Em parte, claro, em parte, porque se a gente observar com cuidado, né? A Oi, a Claro, a Vivo, a NET, sei lá, né? Está sendo tributada aqui quando fornece o impulso do telefone celular dentro desse pacote de dados e por aí vai. Né? É interessante que o STJ não procurou se inteirar muito bem sobre tecnologia quando produziu essa decisão, não. Né? Mas isso é tão já, de certa maneira, sedimentado e tão antigo quanto a época em que você tinha essa distinção de software de prateleira e software de encomenda. Nesse cenário, digamos assim, nesse cenário, é até um questionamento que eu faço, se talvez o Supremo Tribunal Federal, ao repensar a relação do software, não abra uma porta para repensar a relação de tecnologia da internet hoje, né? Dado todo um incremento de evolução mesmo, né? Que o setor passou. E isso poderia também resultar numa derrocada desta tese do serviço de valor agregado. Ok?
Dúvidas? Tá. Oi, Luiz, pode falar. Não, eu tô rindo você metendo o dedo na tela aí. Para ver se vocês estão aí, né? De vez em quando eu faço assim, ó, coda, né? Igual minha menina. Isadora é mestre para fazer isso. Quando ela acha que você está panguando, tá lerdando, ela bate palminha e fala assim: pá, acorda! Acorda, pai! Acorda, pai! Vamos, pai! Acorda! Né? Eu racho de rir dela. Né? Acorda, pai! Enfim. Bom, feito, né, essas observações, o próximo passo é uma discussão um pouco mais complexa, que volta naquele ponto sobre a divisão de serviços puros e serviços mistos. E conversamos sobre isso na segunda-feira que vem. Para finalizar, eu vou novamente colocar aqui para vocês um convite, né? Quem queira, quem tem disponibilidade, interesse, enfim, no dia 31 de março, então, sem ser a semana que vem, a outra, na quarta-feira, às 10 horas da manhã, nós, no IBMEC, vamos ter aqui a aula magna com o professor Lênio Streck. Eu, né, o convidei, então eu estou na mesa como mediador aqui com o professor Lênio e a gente vai estar batendo um papo sobre, na verdade, teoria hermenêutica, né, interpretação do direito aqui. Acho que o Lênio dispensa apresentações, né? Eu acho que isso dispensa apresentações e todos estão convidados para assistir. O link ainda não está disponível e tão logo o link esteja, eu vou compartilhar. Vou compartilhar com vocês aqui em redes sociais, no meu perfil do Telegram, enfim. Né? Eu vou compartilhar com todo mundo, porque a ideia é abrir mesmo para que quem queira, né, quem se interesse, participe aqui dessa discussão. Combinados? Então, uma excelente noite para vocês, meus caros, e até semana